amigas, estamos de volta para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso programa Evangelho no Dia a Dia. Hoje daremos seguimento ao estudo do capítulo 7 com o item Mistérios Ocultos aos Doutos e aos Prudentes. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam, preferentemente, dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar, por muito feliz, em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que, antes, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa forma ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Na mensagem que acabamos de escutar, podemos ver que a verdade, o caminho para a nossa melhora, está ao alcance de todos. Cabe a nós saber enxergar. Nos dias atuais, como na antiguidade, a época de Jesus, os cultos, os sábios, as pessoas que detêm o conhecimento intelectual, na maioria das vezes, se envaidecem. Cresce o seu orgulho por conta disso. Em muitos momentos, chegam até a querer que Deus as convença da sua existência, a colocar condições para acreditar na divindade. Por isso, a sabedoria do Mestre Jesus, ao falar que seu conhecimento está mais acessível ao simples, ao pequeno, ao humilde, porque aquele poderá ver de uma melhor forma o mundo espiritual, as leis de Deus, pois ele está despido das vaidades e do orgulho que o conhecimento da matéria e do intelecto muitas vezes causa ao homem. Então fica para nós o alerta,
para seguirmos buscando desenvolver nossa intelectualidade e nossa racionalidade, porém que não deixemos de ser simples, de ser humildes, de abrir nossos olhos para esse conhecimento do mundo divino, que é tão essencial para a nossa existência.